dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao novo quadro aqui do canal Pra Reverter. Se você não me conhece, eu sou Gisele Bodini e sou expert em saúde e reversão do pré-diabetes. Bom, esse programa ele foi criado com o intuito de te ajudar a reverter o pré-diabetes comendo tudo que você gosta. O tema da nossa aula de hoje aqui, primeira aula do quadro Pra Reverter, é qual médico trata o pré-diabetes? Eu recebo muito essa pergunta. Gi, eu descobri o pré-diabetes e agora qual profissional eu devo procurar? Que médico que eu devo tratar isso? Eu vou no endócrino ou eu vou numa nutróloga, num nutrólogo ou num nutricionista? E hoje eu vou esclarecer essa dúvida aqui para você. Mas antes, como eu sei que tem muita gente nova aqui e algumas pessoas confundem o pré-diabetes com outras situações, eu vou esclarecer, eu quero dar um contexto para você aqui do que é o pré-diabetes. E o pré-diabetes, ele é um termo que foi criado há 20 anos, mais ou menos, onde tanto médicos quanto outros profissionais criaram esse termo como um sinal de alerta para se evitar uma epidemia do diabetes, que na verdade já é praticamente uma epidemia, né? Mas que a pessoa, ao descobrir esse quadro, já tomasse as providências necessárias para reverter e ficar longe da doença, que é o diabetes tipo 2. Se você não sabe o que é diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 é uma doença onde o açúcar fica alto no sangue, causando vários prejuízos. O corpo ele não consegue remover esse açúcar, seja porque o pâncreas está cansado, seja porque a insulina liberada pelo pâncreas, que é um órgão nosso, ele libera um hormônio chamado insulina para remover o açúcar do sangue. Só que algumas vezes, algumas pessoas em algumas situações podem não ter o pâncreas funcionando bem ou a insulina não consegue fazer o papel dela. É o que a gente chama de resistência à insulina. Então algumas pessoas confundem, Gi, resistência à insulina é diabetes ou é pré-diabetes. Na verdade, a resistência à insulina é uma das situações que leva a pessoa a desenvolver o pré-diabetes e o diabetes tipo 2 em seguida. Então, o pré-diabetes, ele não é a doença em si. O pré-diabetes, ele é um sinal de que algo não está indo bem no seu corpo. Ou o pâncreas está ficando cansado, mas ele ainda funciona e funciona bastante, o suficiente para você conseguir recuperar a função dele ainda melhor, né? E que a insulina também consiga fazer o papel dela, ou ainda, né, que você consiga, não precise também tomar remédios, enfim, para reverter. No caso do pré-diabetes, o açúcar no sangue ele está alterado, mas ele não está ainda o suficiente para ser diagnosticado como diabetes. E no caso do pré-diabetes, as mudanças que precisam ser feitas na sua vida com relação à alimentação, atividade física, emoções, elas são suficientes para reverter o quadro sem você precisar tomar remédio, né, ou fazer qualquer outro tipo de loucura aí para reverter. O diabetes tipo 2, ele é uma doença grave e silenciosa que vai afetar os seus vasos sanguíneos, pode causar problemas renais, doença renal crônica, cegueira, amputações nos casos mais graves. Ela afeta os vasos sanguíneos. E aí começa primeiro a afetar a parte periférica, então perdendo a sensibilidade, a visão, e aí vai progredindo, podendo causar problemas no coração, rins e outros problemas aí em órgãos vitais que pode levar à morte precoce. Só que, por ela ser silenciosa, a gente precisa ir ao médico para fazer um check-up de vez em quando, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, fazer um check-up para ver como é que está esse funcionamento do seu pâncreas, para ver como que o seu corpo está lidando com o açúcar, com o carboidrato e outros alimentos que você come. E aí criou-se então o pré-diabetes, né? Essa faixa onde o açúcar do sangue fica entre 99
e 125, né? De 100 a 125. Quando o açúcar, você vai lá no laboratório, faz um exame de glicemia, um teste de glicemia em jejum, e esse açúcar no sangue, ele vai dar entre 99 e 125. Quando o açúcar está nessa faixa em jejum, me dá um sinal de alerta de que não tá bem, você precisa fazer alguma coisa. Então, o médico dá o diagnóstico aí de pré-diabetes. Mas entendam que mesmo que der um pouco abaixo disso, 97, 98, peraí, não é 99, mas também não está abaixo de 90. Então, isso significa que o seu açúcar do sangue está aumentando, principalmente se você tem histórico familiar de doença, né? Dessa doença, do diabetes, doenças coronarianas, pressão alta, tudo isso é fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. Peraí que eu já vou falar do profissional, tá? Eu tô chegando lá. Quando o médico dá o diagnóstico de pré-diabetes, aí você tem que fazer alguma coisa, porque senão vai evoluir para o diabetes. Mas vamos lá, tá bom, Gi, eu descobri isso. Tem gente que talvez vai perguntar ainda a hemoglobina glicada, né? Gi, a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, o normal é até 5,6. Acima disso já é considerado pré-diabetes e até 6,4 também é considerado normal e acima disso diabetes tipo 2. Só que a hemoglobina glicada, ela é um reflexo da glicemia. Se o seu açúcar no sangue ele fica dando picos, a hemoglobina glicada vai dar alta. Só que a hemoglobina glicada ainda tem outros fatores que influenciam, que é ferro baixo, problemas renais, ferritina, bilirrubina, tem várias situações que podem fazer a hemoglobina glicada dar alta sem ser problema do açúcar no sangue. Então precisa investigar. E aí que eu quero te propor uma reflexão e talvez você mudar essa ideia de qual médico trata o pré-diabetes. Porque, na verdade, o médico ele vai dar o diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Então, você deve perguntar, Gi, eu quero saber se eu tenho pré-diabetes ou se eu estou na pré-diabetes ou se eu tenho já o diabetes tipo 2. Qual médico eu devo procurar? E aí, o clínico geral, pode ser que ele te peça exames. Se você tem menos de 40, talvez ele nem peça a glicemia. Mas se você tem mais de 40, provavelmente nos seus check-ups, o médico, mesmo ele sendo um clínico geral ou de outra especialidade, ele deve pedir para você o exame de glicemia, para saber como é que está aí o açúcar no seu sangue, porque essa é uma doença muito comum. Ela está muito presente na nossa sociedade por conta do quê? Dos maus hábitos. Então, é um médico clínico geral, talvez um endocrinologista. Vamos supor que você foi no endocrinologista para ver um problema intestinal. E aí ele fez exames, provavelmente ele vai pedir a glicemia também, e ele diagnosticou que você está com açúcar alterado. Então, os médicos, eles vão diagnosticar, mas quando a gente descobre, realmente, Gi, eu estou no pré-diabetes, a pessoa, o profissional que você precisa procurar, é aquele que tem a competência de fazer você mudar os seus hábitos estes que fazem o seu ciclo natural da glicemia normal funcionar. E essa mudança de hábitos, talvez você pense, Gi, eu já sei disso, tô careca de saber, né, que eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso comer melhor, eu preciso fazer exercício, eu preciso dormir melhor, eu já sei, já li aqui na internet várias vezes, mas eu não consigo. Por quê? Já tentei, né, e não consigo. Por que não consegue? Porque as pessoas estão tentando do jeito errado. Então, estão tentando mudar os hábitos de forma inadequada. E essa mudança de hábitos inadequada, ela acontece porque você está, talvez, preocupado ou preocupada em qual médico vai me ajudar. E aí você vai no médico e o médico, sabendo dessa dificuldade que a maioria das pessoas tem, eu acho que 90%, 95% das pessoas têm, de mudar os hábitos. É muito difícil mudar os hábitos. É muito difícil você fazer uma dieta.
É muito difícil você sair do sedentarismo e fazer exercícios com regularidade, seguir treinos. É muito difícil ir para academia. E o médico, sabendo disso, o que ele faz? Ele te prescreve um remédio. Por isso que eu digo que não é o médico que vai te dar, provavelmente, raras exceções, o melhor tratamento para o pré-diabetes. Porque o pré-diabetes, ele não é uma doença. E o médico, ele não é treinado para fazer com que as pessoas mudem os hábitos. O médico, ele é treinado, ele é formado, ele tem todos os protocolos para tratar doenças. E sabendo da sua dificuldade de mudar os hábitos, o que é que o médico faz? Ele já prescreve um remédio, porque ele sabe que você não vai conseguir mesmo mudar os hábitos, é muito difícil, você vai na nutricionista. No máximo, o médico pede para você procurar uma nutricionista. Só que o que acontece? Você que está no pré-diabetes ou já tentou tratar o pré-diabetes, conheço pessoas aqui que estão há mais de 2 anos tratando o pré-diabetes. Ou seja, não está tratando o pré-diabetes, está tratando uma doença que ainda não existe, mas que, por fazer esse tratamento, a pessoa acaba indo para a direção dessa doença e desenvolvendo a doença ao invés de reverter.